Será que existe a possibilidade de existir custas para recorrer em um processo licitatório, apresentar um recurso administrativo, vai ter que pagar? É isso que nós vamos responder. Eu sou o professor Adiel, sócio do Adiel Ferreira JR Advogados Associados, e hoje nós vamos responder mais uma pergunta extraída ali das redes sociais. Se você tiver interesse em fazer uma pergunta para que eventualmente a gente responda ali e trazer também para o nosso canal, é só você responder nos comentários abaixo ou em qualquer uma das nossas redes sociais você também fazer sua pergunta ou enviar um e-mail para adielferreirajr@gmail.com, né? Então vamos à nossa pergunta. Para ingressar com recurso administrativo é preciso pagar custas? Né? Uma pergunta bem simples, bem simplória. Né? Normalmente, o que a gente vê? O estranhamento dele é um estranhamento comum, é um estranhamento normal, porque não se cobra custas no dia a dia. Né? E deve ter se deparado com algum tipo de cobrança, alguma coisa desse tipo, que é bem suspeito. Por quê? Porque a lei do processo administrativo, tá? No nosso caso federal, ele vai ser a lei 9784, mas normalmente nós temos leis estaduais e municipais, também nesse mesmo sentido, que vai dizer o seguinte: nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Então, ou seja, a regra geral para processo administrativo, pessoal, é a total proibição, né, de cobrança de despesas, tá bom? E aí ele faz a ressalva, e a lei federal também, que é a lei 8.666 ou a lei 14.133, né, não fazem, assim como também as outras legislações a respeito, não fazem nenhuma menção a custos judiciais. Portanto, em âmbito de processo administrativo chamado licitação, você tem que entender que a licitação não é uma matéria de direito isolada, nem tem corpo científico para ser separada das demais matérias de direito, então ela está ali inclusa no direito administrativo. Então as regras de processo administrativo em geral se aplicam perfeitamente às licitações, e sendo a licitação um procedimento especial, ou seja, previsto numa lei especial. Nessa lei especial não há nenhuma previsão para custas. Portanto, se a licitação estiver sendo baseada na lei 8.666 ou na lei 14.133, ela não poderá cobrar custas para apresentar recurso administrativo, assim como também na lei das estatais não tem essa previsão. E aí a gente tem que verificar, mais uma vez a gente volta para aquela questão sobre o juízo de admissibilidade do recurso em âmbito licitatório. E aí tem um precedente do TCU que é bem interessante da gente visualizar juntos, que é o acórdão 2488/2020 plenário, que é só um exemplo de várias e várias vezes que o tribunal já decidiu acerca disso. Ele vai dizer: no pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso. E aí a gente chama a tua atenção porque no pregão, por que ele está separando o pregão? Porque o pregão, o recurso, ele tem duas fases: a manifestação de intenção de recorrer, que vai ser feita um juízo de aceitabilidade ou de admissibilidade, né, do recurso por parte do pregoeiro, né, e depois disso é que vai ser apresentadas as razões para eventual julgamento. E aí, eventual não, né, para o julgamento, que poderá ou não ser positivo ou negativo. Mas esse juízo de admissibilidade, que é feito ali no calor do momento, ele não deve adentrar em outros pontos, em outros requisitos, senão esses aqui que o precedente vai trazer. Ó. Sucumbência, né? Então quem está recorrendo tem que ter perdido, né? Tem que ter alguma razão para poder. Quem venceu a licitação não pode recorrer. Venci a licitação, vou trazer aqui minhas críticas à forma como. Não adianta, né? Tem que ter perdido para poder recorrer. A tempestividade tem que obedecer às regras do edital. A gente sabe que
a celeridade tanto nos processos administrativos quanto no processo licitatório, que é um procedimento administrativo especial, é um princípio básico. A gente não pode ficar admitindo que as pessoas fiquem protocolando recursos fora do prazo e isso sem nenhuma justificativa, tá? Então, tempestividade, sucumbência, legitimidade, né? Então é uma parte legítima para recorrer, não é? Ou seja, é um licitante, eu não posso, eu como cidadão eu posso até impugnar, mas eu como cidadão não participante da licitação não posso recorrer, né? Então, legitimidade, tem que ter interesse, né? Tem que ter interesse, ou seja, aquilo ali de fato vai promover alguma transformação positiva para a minha empresa. E a motivação, né? Tem que trazer as fundamentações, dizendo, olha, eu estou querendo apresentar razões de recurso por causa disso aqui. Eu acho que ele feriu esse ponto específico. Trouxe a motivação, não é nem para ser julgada a motivação, é só para saber se ela está lá, né? Aí essa motivação, quando ela estiver baseada e amparada na fase recursal completa, ou seja, nas razões de recurso, aí sim o pregoeiro vai fazer o seu julgamento. Mas percebam que não tem nenhum critério aí falando sobre custas ou, como processualmente nós falamos, preparo. O preparo do recurso é no âmbito judicial, quando a gente tem que pagar para poder recorrer, né? Então veja que o tribunal não traz esse elemento do preparo, não traz esse elemento de custas. Portanto, é basicamente uma forma de você também entender que para apresentar recursos administrativos, pelo menos no processo licitatório, é totalmente gratuito, seguindo a regra específica para processos administrativos. Pois bem, se você gostou do vídeo, né, dê um gostei, comente abaixo, inscreva-se no canal. Um grande abraço.